Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Eliane Barbosa, professora da classe Gideão dos nossos pré-adolescentes da Igreja Assembleia de Deus no Farol. É um prazer estarmos juntos, né, nesse momento, neste domingo, para estudarmos a Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical em nossos lares através dessa videoaula. E nós vamos começar a nossa aula fazendo a oração inicial com todos vocês. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento de estarmos juntos nos nossos lares para aprender da tua palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos aprender e guardar no nosso coração sobre o fruto do Espírito, Senhor. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pela semana que tu nos deste e essa que está iniciando. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, estamos já na 11ª lição, né, do nosso trimestre e o título da nossa lição de hoje é o fruto do Espírito. E a base bíblica para esta lição está no livro de Gálatas, capítulo 5, entre os versículos 22 e 25. Nós queremos ler com vocês o texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, né? Que está também no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. O que é que diz nesse versículo? Eu acho que vocês já estão com a Bíblia em mãos, e eu gostaria de ler com vocês essa passagem bíblica, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Vamos ler todos juntos? Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas 5,16. O que esse versículo quer dizer para nós? Que nós devemos permitir que a vontade de Deus dirija a nossa vida, que a vontade de Deus seja soberana na nossa vida, que a minha vontade, que os desejos da natureza humana não se sobreponham à vontade de Deus, não é? Que Ele possa dirigir a nossa vida. Então, é isso. E entrando no nosso tema, propriamente dito, certa vez Jesus afirmou que pelo fruto se conhece a árvore. Então, no livro de Lucas, capítulo 6, e os versículos 43 e 44, diz o seguinte: A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Então, cada árvore vai produzir o seu próprio fruto, né? O que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Em outras palavras, é que a fé que dizemos possuir, ela deve ser traduzida através das ações que condizem com a palavra de Deus, né? Jesus, no versículo 45, ele diz: A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem em seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, nós manifestamos aquilo que temos dentro de nós. É isso que Jesus está dizendo, né? Que a árvore boa produz fruto bom e a árvore ruim vai produzir também fruto ruim. Tiago também faz uma referência sobre esse mesmo tema
quando ele diz em Tiago 2,26 que a fé sem obras é morta, né? E Tiago, quando falou isso, ele não quis dizer que a fé é menor do que as obras. Pelo contrário, a verdadeira fé ela é tão poderosa que acaba transbordando para o campo da ação, isto é, a prática acaba sendo uma consequência natural da fé genuína, da nossa fé em Cristo, não é? Então, nós manifestamos a nossa fé integralmente através da nossa prática cotidiana, certo? E outro exemplo sobre esse mesmo tema nos traz o próprio apóstolo Paulo, que ensina aos cristãos da igreja que se encontra na Galácia para que haja coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus, pois a verdadeira fé conduz à prática, né? E dentre os ensinamentos que o apóstolo Paulo falou aos, aos cristãos, aos Gálatas, né, está exatamente o fruto do Espírito, que os verdadeiros filhos de Deus devem produzir. Ou seja, nós devemos produzir o fruto do Espírito, certo? E aí, em seguida, nós vamos falar sobre a multiplicidade do fruto do Espírito. O que nós queremos dizer com a multiplicidade do fruto do Espírito? Apesar da variedade encontrada neste dom, então é bom que nós saibamos e que nós entendamos que o fruto do Espírito é um dom. O texto bíblico que fala sobre o fruto do Espírito é muito claro ao chamar o fruto do Espírito no singular e não os frutos do Espírito no plural, não é? Pois uma pessoa que é dirigida pelo Espírito tem como fruto a manifestação integral dessa multiplicidade do fruto, certo? Então, se a gente lê a passagem bíblica de Gálatas 5, 22 e 23, nós vamos ver que esse fruto, né, ele é manifestado através de uma variedade de virtudes. E quais são essas virtudes? Vamos ler o que está escrito em Gálatas 5, 22 e 23? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é essa manifestação integral dessa multiplicidade desse fruto que nós podemos manifestar através da nossa vida, da nossa prática, né? Das nossas ações no dia a dia. Então, essa multiplicidade do fruto do Espírito é manifestada através do amor que nós temos pelas pessoas, não é? Sem esperar nada em troca. Ela é manifestada também através da alegria, né? A alegria é uma virtude que transcende, que é superior às circunstâncias e é baseada na presença de Deus, que dá sabor à vida, né? Ela é manifestada também através da paz, que é a serenidade diante das circunstâncias da vida, e é também manifestada através da paz que nós transmitimos aos outros. Não é só a paz interior, mas a paz que nós transmitimos aos outros, não é? Ela é manifestada também através da paciência, né? Saber esperar o momento certo para todas as coisas, não agir nem falar de forma precipitada, né? Aguardar sempre o tempo oportuno para falar, para agir. Isso é ter paciência ou longanimidade. É ter delicadeza, é manifestar essa virtude, né, que é a benignidade ou delicadeza, que é ter o cuidado para não magoar nem ferir ninguém, tomando cuidado com o que fala e como age diante de determinadas circunstâncias, né? É também manifestar a bondade, que é o desejo
de agir sempre em favor do bem, não cometer injustiça, né? E rejeitar sempre o mal. Isso é manifestar a bondade, né? Que também é uma virtude do fruto do Espírito. É também manifestar a fidelidade, que é a lealdade constante em Deus, na palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus, e também manifestar fidelidade às pessoas que estão em nossa volta, não é? As pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Nós temos que demonstrar fidelidade. Outra forma de manifestar a virtude do fruto do Espírito é através da humildade. E manifestar isso é saber que todo o bem que nós possuímos, ou aquilo que nós fazemos, vem de Deus e não de nós mesmos, né? E, por último, o domínio próprio, que também é outra virtude muito importante, que é controlar as próprias vontades, os próprios desejos, né, as próprias paixões, é conter a si mesmo, agindo e falando com moderação, falando com cautela, falando com cuidado e não atropelando as coisas, por exemplo. E o que é que o próprio Jesus diz em João 14, 21, que fala, que trata também sobre a questão de como nós devemos manifestar que o amamos através daquilo que nós fazemos, não é? Então, João 14, 21 diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Então, nós demonstramos que amamos, ou nós provamos que amamos a Jesus quando nós aceitamos e obedecemos aos seus mandamentos. E como nós podemos provar que obedecemos os mandamentos de Jesus, né? Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das virtudes que são expressas, né, pelo fruto do Espírito, que são exatamente esses que nós acabamos de falar e de ler com vocês. O que é que diz também Tiago no capítulo 1 e no versículo 22? Ele diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Ou seja, o que Tiago está dizendo aí é que nós não devemos nos enganar. Ah, porque eu ouço a mensagem do Evangelho, eu ouço a mensagem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, mas se eu não colocar em prática, não é? Essa mensagem, eu estou simplesmente me enganando, né? Então não basta eu ouvir a mensagem, não basta eu ser ouvinte, eu tenho que colocar em prática. E como é que nós colocamos em prática? Quando nós manifestamos essas virtudes através da nossa vida, através das nossas ações, né? Através da prática diária da nossa vida, manifestando o amor, manifestando a alegria, a paz, a paciência, não é? A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E outro tópico que também fala a nossa lição é como nós devemos cultivar o fruto do Espírito. O que é que caracteriza uma vida cristã real, autêntica? É justamente a presença das virtudes do fruto do Espírito, não é? Eu só posso demonstrar que eu tenho uma vida cristã semelhante à vida de Cristo, quando ele viveu e como ele é através da presença, né, das virtudes do fruto do Espírito. Assim eu vou estar parecendo, sendo semelhante a Cristo,
certo? O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz através de nós, né, através das nossas ações, o fruto do Espírito, né? Ele também é responsável por distribuir os dons espirituais aos que creem. Então, nós aprendemos em todas as lições anteriores a essa, nesse trimestre, que é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais. E é esse mesmo Espírito Santo que também nos guia em santidade e produz em nós o fruto do Espírito. Se nós somos cheios do Espírito, nós devemos demonstrar que possuímos não somente os dons espirituais, mas também o fruto do Espírito, né? Então, nós devemos buscar desenvolver todas as virtudes referentes ao fruto do Espírito para ter um crescimento saudável e equilibrado. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, nós vamos ter um crescimento saudável e equilibrado e vamos manifestar as virtudes do fruto do Espírito, não é? Como é que uma planta cresce? Ou por que a planta cresce? Porque ela é cuidada, ela é regada, não é? Porque ela dá frutos, justamente por ter alguém que cuida dessa planta, não é? Então, ela seguramente vai dar frutos bons se ela é regada, se ela é cultivada, né? Se ela é podada. E na nossa vida espiritual também é assim. Se nós buscamos um crescimento saudável e equilibrado através dos mandamentos, né, de Cristo, nós vamos ter um crescimento saudável e equilibrado e, consequentemente, nós vamos manifestar as virtudes do fruto do Espírito Santo através das nossas ações, né, no nosso dia a dia, certo? E qual é a relação que há entre o fruto do Espírito e os dons espirituais? O que é que existe em comum entre os dons espirituais, todos aqueles dons que nós aprendemos, e o fruto do Espírito que nós estamos vendo nessa lição? Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro de nós e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Então, é uma ação do Espírito de fora para dentro de nós, né? Como cristão. E o fruto do Espírito, ao contrário, é uma ação de dentro para fora, ou seja, algo de dentro de nós, mediada pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo. Então, a virtude do Espírito Santo, né, ou a manifestação do fruto do Espírito, ela não acontece de um dia, do dia para a noite, não é? Ela é aperfeiçoada com o passar do tempo, à medida que eu busco, né? Através da oração, através da meditação da palavra de Deus, né? Nós podemos crescer e manifestar cada vez mais as virtudes do fruto do Espírito, certo? Que é de dentro de nós para fora. E a finalidade da manifestação plural dos dons espirituais é a edificação de todo o corpo de todos os cristãos, ou seja, da mesma forma que os dons espirituais servem para a edificação do corpo de Cristo, as virtudes do fruto do Espírito também são canal de bênçãos para toda a igreja. Então, é exatamente isso que há em comum. E aí está a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, porque tanto os dons como o fruto do Espírito servem para a edificação da igreja e o fruto do Espírito serve como canal de bênçãos para toda a igreja também, né? A ausência do fruto do Espírito pode, inclusive, levar ao mau uso dos dons espirituais e pode prejudicar o andamento da obra de Deus,
como aconteceu na igreja de Corinto. Embora eles tivessem a manifestação de vários dons espirituais, eles não sabiam usar bem os dons espirituais, né? Então havia ausência do fruto do Espírito na igreja de Corinto, certo? E é esse alerta que Paulo deixa a todos nós, que nós devemos procurar tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito, certo? E para finalizar, nós queremos dizer para vocês que nós devemos buscar os dons espirituais, como nós estudamos em todas as lições anteriores, né? Porque isso traz edificação pessoal e traz edificação para toda a igreja de Cristo. Mas nós não podemos esquecer de cultivar as virtudes do fruto do Espírito, porque é através das virtudes do fruto do Espírito que nós vamos manifestar através das nossas ações, através da nossa prática no dia a dia, revelando o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, que nós possamos, né, como cristãos, como pré-adolescentes cristãos, né, como adultos, como crianças, revelar, né, o fruto do Espírito Santo através da nossa vida prática, certo? Se nós queremos produzir o fruto bom, nós devemos manifestar essa variedade de virtudes do fruto do Espírito. Então, que vocês possam ser abençoados e que vocês procurem cultivar cada vez mais a variedade do fruto do Espírito, que é manifestada justamente através dessas virtudes. Que Deus possa nos abençoar durante esta semana, que vocês possam ser abençoados por Deus, todos nós, né? As nossas famílias, cada vez mais. Então, nós encerramos essa aula, né? E queremos terminar com uma oração a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento especial, por esse momento de aprendizado, Senhor. Que nós possamos manifestar o fruto do Espírito através da nossa vida prática, da nossa vida cotidiana, através de cada ação. Nós te pedimos por cada pré-adolescente, pelas suas famílias, né, por cada um de nós, que tu possas nos guardar, nos proteger e nos abençoar cada vez mais. Em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.